obrigado, porque no feriado de carnaval vocês perseveraram, estão aqui, não emendaram o feriado para com Deus. Estão aqui para louvar, ouvir da parte de Deus, engrandecer o nome do Senhor. Nós vivemos numa fase tão difícil no nosso país, né? Nesses últimos dias, e nos dias que ainda virão, segunda, terça, carnaval, isso é uma lástima nacional. Mas nós temos o privilégio hoje de render adoração ao Senhor, de ouvir a palavra. Em meio a tanta destruição que está no nosso país, nós temos um momento especial com Deus em questão de querido, então não abra mão daquilo que Deus tem para você. O tema da nossa mensagem hoje é libertação que liberta. Libertação que liberta. Gálatas capítulo 5, verso 1, podem abrir, é o nosso texto base. Que título mais precisado de um professor de português. Libertação que liberta. Nós vamos entender daqui a pouquinho. Querido, qual é a força mais destrutiva que existe na Terra? O exército dos Estados Unidos? Os vulcões? A força dos ventos? Tornado? Furacão? Qual que é a força mais destrutiva que existe no mundo hoje? Quem sabe? Quem quer tentar? Como é que é aí? Como? Água. Não. Bomba nuclear. Hã? Bomba nuclear é destrutivo, mas ainda não. Qual que é a força mais destrutiva desse mundo? Quem quer tentar? Força do inimigo. Drogas. Mais destrutiva ainda. Pecado. Sabe qual que é a força mais destrutiva desse mundo? Pecado. O pecado tem o poder de não só destruir uma pessoa, mas de destruir a sua casa, de destruir a sua família, de destruir a sua geração, de destruir a sua nação. Lembra de Sodoma e Gomorra? Lembra lá de Noé? Por que Deus quis inundar o mundo? Porque o povo estava em grande? Qual que é a força mais destrutiva do mundo, querido? Pecado. Em Gálatas 5, verso 1. Já que nós estamos falando em redundância, em libertação que liberta, a palavra de Deus diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos... Para a liberdade foi que Cristo nos... Não parece redundância? Mas ele explica mais na frente. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão do pecado. Por que Jesus, por que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, quis dizer duas vezes, em redundância, para a liberdade foi que Cristo nos libertou? Porque se você já foi liberto, não convém que você se submeta de novo ao jugo da escravidão do pecado. O trenzinho nojento e destrutivo é o tal do pecado. Pode ser o servo de Deus mais fervoroso que for, se o pecado entra, o declínio é bruto, é destrutivo. Vamos ler a palavra um pouquinho? Vamos ler lá vários versículos. Eu ia pedir para cada um ler e vou pedir. Sérgio, João 8,34. Fábio, Romanos 6,6. Herbert, Romanos 6,17. Ezequias, Romanos 6,20. Silvio, Romanos 7,14. E toda a igreja que não recebeu um versículo, abrem para mim no último, Romanos 7,14. E prestem atenção, por favor, no que os irmãos vão ler, os versículos que foram escolhidos. Então ficou, eu não sei quem eu escolhi, mas eu vou falando aí. João 8,34, Sérgio, espera um pouquinho. Romanos 6,6, Fábio. Romanos 6,17, o Herbert. Romanos 6,20, Ezequias. E Romanos 7,14, o Silvio. Todo mundo achou aí?
Escutem comigo. O que o pecado faz? Conforme está na palavra de Deus. João capítulo 8, verso 34. Quem for ler fica de pé e pode ler em voz alta. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que não comete pecado, Todo que comete pecado é escravo do pecado. é escravo do pecado. Todo pecador é escravo do pecado. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. E não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6, 17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Outrora nós éramos o quê? Escravos de quem? Do pecado. Romanos 6, 20. Porque quando eres escravo do pecado, estavas isento em relação à justiça. Quando eres o que, Ezequias? Escravos do pecado. Romanos capítulo 7, verso 14. Todos acharam? Silvio, lê aí, todo mundo vai te acompanhar. Porque bem sabemos que a lei espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão. A escravidão do pecado. O pecado escraviza. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Queridos, existem várias formas de a gente verificar a forma como uma pessoa está escrava do pecado. Em algumas, as algemas são mais evidentes. A escravidão está de forma mais aparente. Quem aqui já conheceu um alcoólatra? Quem aqui já conheceu um viciado em drogas? Nesses casos, querido, a escravidão ela é de forma evidente e exteriorizada. Isso é o grau máximo de escravidão ao pecado. A pessoa simplesmente não consegue largar. Ela está presa, está escrava. Às vezes a pessoa fala: a partir de hoje é a última vez que eu bebo, depois de hoje eu não bebo mais. Amanhã, por mais que ela saiba que é ruim, por mais que ela saiba que é difícil, por mais que ela saiba que ela vai sofrer, amanhã está ela bebendo do mesmo jeito, que ela simplesmente não consegue se libertar. Tem casos onde as algemas são mais escondidas, mas o poder de destruição é maior. A pessoa possui uma vida aparentemente abundante, mas o pecado se exterioriza de tempos e tempos e nunca permite que a pessoa tenha uma vida plena com liberdade. Para estes, as algemas da escravidão não são tão evidentes, apesar de estarem lá. Pornografia, estilo de vida profano, pular carnaval, beber socialmente, ir para festas mundanas. A pessoa não, parece que tem um estilo de vida tranquilo, está liberta, mas o pecado está preso. De vez em quando aquilo vem. Quando ela acessa o computador, quando ela vê algo que ela não poderia ver, aí vem o pecado e domina a sua vida completamente. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Para outros, as algemas não existem. Foram libertos pelo sangue redentor de Cristo Jesus. Quem foi liberto por Jesus? Levante a mão, deixa eu ver. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas se entregam de tempos em tempos à situação de submissão a atitudes diversas. Mentirinha, fofoquinha. Às vezes servo de Deus que tem problemas mais graves com situações mais sérias, adultério, infidelidade, pornografia. Não tem algema, não está submetido à escravidão, mas vira e mexe está com, a gente chama de pé na senzala, né? Vira e mexe está lá dentro. Não tem poder imundo nenhum que a force a fazê-la aquelas coisas, mas ela por conta própria vai e faz. Existem estágios do pecado que são tão destrutivos. Eu vou te dar o estágio mais destrutivo do pecado que existe. Sabe qual que é? É quando a pessoa não consegue mais lutar e fica procurando na palavra de Deus artifícios para
justificar ou embasar o estilo de vida pecaminoso que ela tem. É o estágio mais destrutivo, quer dizer que a pessoa já se cansou de lutar e ela disse: eu não consigo mais. E agora deixa eu buscar na palavra, para eu me sentir bem, deixa eu buscar na palavra onde é que eu posso alcançar ler alguma coisa aqui que traga respaldo para isso que eu faço. Não tem igreja de homossexuais? Sabe o que isso quer dizer, querido? Que lutaram, não conseguiram se livrar. Agora sabe o que eu preciso? Deixa eu procurar na palavra aqui algo que respalde isso que eu tenho. É o estágio mais destrutivo do pecado. É igual o parente da minha sogra, parente dela, amigo, que adulterou, e depois que adulterou estava cheio da razão de dizer assim: não, mas Deus é amor, e eu sentia muito amor pela outra mulher, e se eu adulterei, Deus está nesse processo. Ou essa mesma pessoa disse outra frase também, que eu preciso falar outra vez, parente da minha sogra, que falou assim: vida toda errada, toda errada. Ela dizia assim: eu tenho que estar com a vida errada, porque Jesus veio para salvar os pecadores. Enquanto eu estiver pecando, Ele está comigo para me salvar. Esse é o estágio mais destrutivo do pecado. É quando a pessoa ela não consegue mais ficar sem aquilo, e ela procura respaldo na palavra de Deus para se justificar. Estágio mais destrutivo. Querido, mas nunca foi fácil um processo de libertação. Para quem quer se libertar, para quem quer ser livre, o processo de libertação da escravidão não é um processo simples e fácil. Se a gente for olhar na história, a gente vai ver que os processos de abolição da escravatura são processos complicados e difíceis. Lembra lá do Velho Testamento, quando o povo foi liberto da escravidão do Egito? Foi fácil, gente, para eles passarem da condição de escravo para a condição de possuidores de uma terra própria? Não foi fácil. 40 anos no deserto, luta em cima de luta. O processo de escravidão no Brasil. Quem vai fazer vestibular? Deixa eu ver. Prova de concurso, deixa eu ver quem vai fazer. O processo de escravidão no Brasil foi um processo simples? Não foi. Quem aboliu a escravidão no Brasil? Vai cair no seu concurso. E se você não souber a resposta, não vai passar. Quem aboliu a escravatura no Brasil? Como é que é? Princesa Isabel. Parece que eu vi alguém falando. Como é que chama que descobriu o Brasil? Não foi Pedro Alves Cabral, não, querido. Não foi um processo fácil aqui. Não é um processo fácil. Querido, um processo de libertação, de abolição da escravatura, é um processo complicado. Os escravos dessa época eram escravos que viviam à mercê, tanto da época do Egito, quanto na época do Brasil, independente da época, escravo. Não tinham casa, dormiam em celeiros, no chão. Para Israel não tinham terra, não tinham autonomia, não tinham um lugar onde pudessem se cuidar das suas famílias, se desenvolverem. Não tinham descanso, não tinham cuidados básicos, eram vendidos como animais, eram humilhados, maltratados de todas as formas, viviam amedrontados, incapacitados de resistir, não tinham identidade, eram destruídos, não eram tratados como seres humanos, e sim como animais. Isso era o que o processo de escravidão fazia com as pessoas nas suas épocas. Querido, o que o pecado faz com as pessoas da nossa época? O pecado destrói, o pecado humilha, o pecado maltrata, o pecado impede de você viver uma vida plena, o pecado impede que você viva num tempo bom na sua terra. Escravidão e a palavra escravo tem as mesmas características em todos os tempos, independente de ser no Egito, independente de ser no Brasil em 1800, o escravo sofre. Mas nem todos foram escravos para sempre. Houve um momento de intensa alegria. A escravidão foi abolida. No caso do Brasil,
houve um determinado momento, depois de muita luta, alguém escreveu uma carta dizendo que a partir daquele dia não haveria mais escravidão no Brasil. No caso de Moisés, Deus determinou que ele fosse lá e retirasse o povo. Em algum momento, algo aconteceu que tirou essas pessoas de condição de escravidão e passou essas pessoas para a condição de libertas. Agora o processo não é simples. Não é só uma carta. Olha só, até quando Deus mandou, não foi só o mandado de Deus, havia um processo. Nem todos os escravos que receberam a abolição da escravatura foram realmente libertos. Havia algumas condições, algumas situações que impediam que esses escravos recebessem a oportunidade de viverem livres. No caso do Brasil colonial, queridos, teve gente que depois da escravidão já abolida, continuou sendo escravo. Vocês sabiam disso? Apesar de ter uma carta que determinava que eles nunca mais fossem escravos, alguns morreram escravos depois de 1808. É isso mesmo? Depois daquele dia no século XIX. Alguns, apesar de terem a lei a seu favor, que estabelecia que eles eram livres, apesar de ter uma carta estabelecendo que eles eram livres, continuaram sendo escravos aqui. Isso aconteceu por três maneiras específicas. A primeira é que haviam povoados, colônias tão distantes do império, que impediam que a notícia, a força da lei, se chegasse a esses locais. Apesar de já existir uma lei que falava que eles eram libertos, eles não se libertaram porque simplesmente não ficaram sabendo. E os senhores feudais faziam questão de não contar. Muitos morreram escravos porque não souberam da notícia. Outros, em situações longínquas também, ouviram falar, não viram a lei, não tinha aquela força jurídica. Ouviram falar, mas não acreditavam, era bom demais para ser verdade. Continuaram sendo escravos, continuaram como escravos, porque não acreditaram que aquilo realmente tivesse valor. E uma terceira classe de pessoas, ouviram falar da lei, receberam a lei com toda a sua força e sua plenitude, quebraram as correntes, viveram livres por algum tempo, mas você sabe o que aconteceu com esses escravos? Quando eles chegaram para trabalhar no mercado de trabalho, para receber, para trabalhar como empregado, ninguém queria contratar. E aí eles começaram a passar fome. E falou assim: a gente como livre está passando fome e vai morrer? Como escravo, pelo menos a gente tem onde dormir e o que comer. E voltaram com as próprias perninhas para o dono das terras e disse: olha, nós queremos continuar sendo seus escravos, você só nos dá um lugar para comer, lugar para dormir e a comida para comer. Voltou a ser escravo por conta própria. E muitos morreram como escravos, mesmo havendo uma lei que determinava que eles fossem livres. Morreram como escravos, porque optaram, escolheram fazer dessa forma. Mas o que a história de libertação no Brasil, ou com Israel, tem a ver com a escravidão do pecado? Temos pessoas que não conseguem se libertar de seus males e arrastam correntes que estão presas ao pecado. Houve libertação para essas pessoas? Houve uma data em que a escravidão foi abolida do pecado e que nenhuma pessoa precisaria mais servir ao pecado?
houve uma data em que alguém escreveu um documento ou determinou a libertação de todos nós? Houve, queridos? Vamos ler na palavra de Deus? Lucas capítulo 4, verso 18. Podem abrir. Lucas capítulo 4, verso 18. Nós vamos abrir uns 4 textos. Eu vou pedir para vocês me ajudarem. Lucas capítulo 4, verso 18. Todos acharam? Olha o que Jesus disse, repetindo uma profecia do profeta. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para o quê? Proclamar libertação aos... O que é cativo, querido? Escravo, encarcerado. E restauração da vista aos cegos. Para pôr em quê? Liberdade aos oprimidos. No dia em que Jesus morreu, ele escreveu assim: nunca mais nenhum filho meu vai viver acorrentado ao pecado. Amém, Senhor. Eu determino a partir de agora que a força demoníaca do diabo para escravizar as pessoas acaba com o meu sacrifício a Deus. Houve uma data que Deus estabeleceu para abolir a escravidão na sua vida. Hebreus capítulo 2, verso 14. Abram para mim rapidinho, que a gente tem outros para ler. Hebreus capítulo 2, verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber quem? E fizesse o que no verso 15? Livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amém. João capítulo 8, verso 35. Não vocês vão abrir, que vocês já conhecem. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Declara para a pessoa do seu lado: verdadeiramente você está livre. Mais alto, querido. Verdadeiramente você está livre. Romanos capítulo 6, verso 20. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte, o poder destrutivo do pecado. Agora, porém, de que forma, queridos? Libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós fomos libertos pelo sangue redentor de Cristo Jesus. A sua vida estava condenada a sofrer, a viver em sofrimento, a viver em destruição, mas alguém pagou o preço pela sua vida e te tirou as algemas e disse que nunca mais você seria escravo novamente. Deus enviou o seu único filho para nos libertar. As pessoas não precisam mais servir ao diabo, carregando uma corrente pesada que não lhes pertence. Não existem mais escravos do pecado. Não existem pessoas que sirvam ao pecado por obrigação. Alguém pagou o preço por cada um para que houvesse libertação. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. As pessoas não precisam mais estar conformadas com o pecado como se ele fosse algo imposto em suas vidas. Houve libertação no meio do povo. Se você recebeu a Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus, o diabo perdeu completamente o acesso para te escravizar nas áreas que ele achava que poderia te escravizar. Glória a Deus. Se você entregou a sua vida a Jesus, o recebeu como Senhor e Salvador,
desceu as águas, o diabo perdeu o domínio sobre você. Amém. Talvez você vivesse numa coleira, estava condenado à destruição, estava condenado ao inferno, mas em determinado momento da sua história de vida, o Senhor foi lá, te resgatou pelas mãos e disse ao diabo: nesse você não toca nunca mais. E fez você viver uma nova vida em Cristo Jesus. Você é livre no Senhor. Você é livre em Jesus. O diabo não tem o poder de domínio sobre você. Você é livre em Deus. Agora tem uma pergunta interessante. Se a escravidão foi abolida, por que ainda tem muitos perigos? Por que ainda tem muitas pessoas que estão escravas, do pecado? Se em determinado momento da história o Senhor foi lá e determinou a abolição da escravatura, quebrou as algemas, por que tem muitas pessoas ainda que continuam aprisionadas ao pecado? Eu posso dar 3 motivos. Primeiro, para alguns a notícia não chegou. Às vezes moram em povoados tão longe, tão distantes, e que a notícia não caiu no coração de maneira tão fortalecida, de maneira tão forte. Às vezes eu vejo pessoas tentando determinar formas para se viver livre das coisas erradas que fazem. E visita psicanalista, e visita psiquiatra, e passa a tomar remédio, e faz de tudo. Pessoas que todos os dias acordam de manhã e falam: ontem foi o último dia que eu bebi. Ontem foi a última vez que eu fiz determinada coisa. E nunca se depararam com o poder libertador do Senhor Jesus. Talvez você seja uma dessas pessoas aqui hoje, que esteja há muito tempo tentando. E já tentou de diversas formas, de maneiras diferentes. Já ouviu conselhos de milhares de pessoas. Às vezes alguns conselhos até bons. Já tentou de maneiras diferentes, de formas diferentes, em tempos diferentes, com pessoas diferentes. Se você é uma dessas pessoas aqui hoje, eu gostaria de apresentar a sua carta de abolição da sua escravatura. O Senhor Jesus. Amém. Se você tem lutado por muitos anos e não tem conseguido, está nesse livro e está nesse lugar a presença daquele que pode determinar a libertação na sua vida para sempre. E se você não recebeu a Jesus, está aqui hoje e tem tentado de muitas formas, eu queria que você desse a oportunidade ao Senhor nessa noite. Permita que Jesus se faça real na sua vida. Para de lutar sozinho. Para de lutar com forças humanas. Entregue o seu coração a Jesus. Diga: Senhor, eu não consigo mais. Eu já tentei de tantas formas, mas eu quero entregar o meu coração ao Senhor nessa noite. O motivo que pode fazer com que muitas pessoas ainda estejam acorrentadas é porque muitas vezes elas já souberam, mas não acreditam. Subestimam a força da abolição. São pessoas que sabem do poder de Jesus. São pessoas que já receberam a Jesus. Mas são pessoas que não consideram o poder libertador de Jesus tão poderoso assim. E aí, por mais que a palavra de Deus fale: você é livre, você é livre, você é livre, a pessoa continua sem conseguir se libertar, se livrar de determinados males até hoje, como se o poder de Deus não tivesse eficácia. Querido, se você aceitou a Jesus, você é muito mais forte do que pensa. Se você já recebeu a Jesus, você tem muito mais força e capacidade de lutar e vencer do que você pensa. Quem já viu desenho que tem elefante adulto preso numa cordinha do lado do picadeiro e está preso numa estaca pequenininha? Quem já viu isso? Prendem um elefante, aí prende o pezinho dele na estaca, afundam a estaca no chão, a estaca com meio metro, e o elefante fica lá parado. Querido, se o elefante espirrar, a estaca sai sozinha. Mas apesar disso, ele não sai de lá. Sabe por que ele não sai? Porque quando ele era pequeno, prenderam ele na estaca
colocaram essa estaca com ele pequeno. E ele por muitas vezes tentava e tentava de todas as formas arrancar a estaca. E não conseguia. E ele foi crescendo, 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 sem saber que a sua força havia aumentado e que ele havia mais capacidade de arrancar esses estacas. Às vezes eu vejo servos de Deus que foram encontrados em total escravidão do pecado e que no decorrer do tempo foram crescendo, 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 crescendo. Mas continuam presos a coisas pequenas, como se não tivesse força para arrancá-las do chão. Querido, você é muito mais forte. Se você tem Jesus, você é muito mais forte do que imagina. Se você tem a Jesus, você tem muito mais força e capacidade de lutar do que você pensa. Tem gente que se entrega fácil, sabe? Querido, você tem muito mais força de lutar do que você imagina. Sem querer ofender, mas você é um elefante forte, adulto, e acha que ainda é pequenininho. Se você está em Cristo Jesus, querido, você tem força para lutar e para resistir ao pecado, sim. Amém. A terceira condição que as pessoas, mesmo com a abolição assinada e decretada por Jesus, voltam ao pecado, é porque muitas vezes as pessoas reconhecem a libertação, estão libertas, recebem-na nas suas vidas, passa um mês, passa um dia, passa um ano, e apesar da libertação estar decretada, não se satisfaz com aquilo que Deus está fazendo, e por conta própria, com seus pezinhos, caminham em direção a senzala novamente. Às vezes eu vejo o servo de Deus liberto, procurando se submeter, procurando situações para se submeter ao pecado novamente, e vão por conta própria. Querido, cuidado com os caminhos que você andava em outros tempos. Cuidado com os procedimentos que você tinha quando você era escravo, e com os procedimentos que você está repetindo agora como liberto. Às vezes eu vejo servo de Deus que está firme na palavra, não está mais vivendo aquela vida mundana, aquela vida ruim. Ah, mas eu estou com vontade de ouvir um leco-leco aí. Como é que é? Ah, é lepo. Ela tocou a noite inteirinha lá na porta. Foi lá na porta da minha casa, tocou a noite inteira mesmo. Nossa, mas o cantor fulano de tal, mas ele lançou uma musiquinha tão boa, deixa eu ouvir. Aí ouve a música, fala, ó, ficou legal mesmo. Ficou boa. Deixa eu ouvir de novo, ó, pezinho. Deixa eu ouvir de novo. Deixa eu comentar com as pessoas que gostam. Rapaz, grava um CD bom, hein? Rapaz, quando eu ouço esse CD, me dá uma vontade de dançar. Passa um pouquinho, tá a pessoa na festa fazendo as mesmas coisas que fazia antes da libertação. Cuidado para você não voltar a ser escravo por conta própria. Se você é liberto no Senhor, haja como uma pessoa liberta no Senhor. Não caminhe pela senzala. Outro dia, eu vi um irmão falar que ele tinha muito problema com prostituição. Gostava de mexer com prostituta. Aí ele foi liberto no Senhor. Aí ele falando assim, não, hoje eu gosto, faço questão de passar na rua onde eu passava, só para provar para mim mesmo que eu estou livre. Querido, não faça isso. Passe por outra rua. Isso é brincar com a sua carne. Isso é dar vazão. Não faça, não ande, não haja do mesmo jeito que você fazia, andava e agia antes da libertação. Se você foi liberto em Cristo Jesus, atravesse a porta da senzala, vire as costas e nunca mais olhe para trás. Amém, Senhor. Glória a Deus. Para de ficar procurando situações de escravidão do seu passado que te levam a fazer aquilo que você fazia antes. Outro dia alguém falou assim:
Estava com uma foto da ex-namorada minha lá. Falou assim, deixa eu te mostrar a foto da sua ex-namorada aqui. Aí a Fernanda já ficou assim, né? Ex-namorada é um problema sério, gente, para quem já é casado. Porque se estiver feia, você fala assim, graças a Deus, casei com outra. Mas se estiver bonita, a esposa fica sabendo que você está olhando o Facebook dela, vai dar problema. Se você já passou por isso, se já faz parte do seu passado, encerre. Tem um estudo do Facebook sobre Facebook que fala que 60% das pessoas que têm rede social a usam. Para o quê? Para o mal, eu acho que é maior para o mal. Para fiscalizar a vida de antigos relacionamentos. Se você é casado e de vez em quando faz isso, cancele o seu notebook. Não. Se quiser botar fogo, pode. Mas cancele o seu Facebook. Você não tem condição de estar nele. Não ande pelos caminhos que você andava quando era escravo. Ande como liberto do Senhor. E aí começam a fazer as mesmas coisas que fazia antigamente e volta a ser escravo do pecado, não porque existe uma algema, mas porque sentiu a vontade de comer, sentiu a vontade de dormir. Às vezes eu vejo gente que está com a vida boa na presença de Deus e não está satisfeito com aquilo que tem e fica procurando no seu passado coisa que fazia antigamente, como se aquilo que Deus estivesse te dando hoje não fosse suficiente. Cuidado para você não largar o que é bom e ficar comendo porcaria por aí. Cuidado para você não largar o que é bom e sair comendo porcaria por aí. Gálatas capítulo 5, verso 1. Podem abrir. Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos permanecei, pois, firmes. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Permaneçam firmes na condição de libertos que vocês estão. Se antes de Jesus, a sua vida era ruim, porque você assistia novela, agora com Jesus, se a novela te faz mal, pare de assistir. Se antes de Jesus a internet te fazia olhar pornografia, agora com Jesus, pare de olhar esses sites. Se tem determinadas amizades antes de Jesus que te levavam para fazer coisas erradas, a falar o que não devia, agora com Jesus, pare de andar com essas pessoas. Tenha uma nova vida de liberto em Cristo Jesus. Agora, queridos, processo de libertação é processo simples. Você acha que foi fácil para os escravos que não quiseram voltar a ser escravos, passar fome, não ter onde dormir, trabalhar por miséria? Você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil para Israel, que teve a escravatura abolida? Você acha que foi fácil para eles andarem no deserto, morrer no deserto? Você acha que era fácil? Querido, prepare-se para a luta. Se você quer vencer o pecado, não ser mais escravo do pecado, não pense que agora que Jesus pagou o preço, o diabo desistiu de você e não está doido para te acorrentar novamente. Não pense assim. Prepare-se para lutar. Agora eu queria que vocês lessem um texto que ficasse gravado no seu coração, que está em Hebreus capítulo 12, verso 4. Nós estamos quase acabando. Hebreus capítulo 12, verso 4. Muito conhecido título, mas eu queria que, se você for liberto no Senhor, eu queria que você gravasse no seu coração esse texto nessa noite. Ora, na vossa luta contra quem? Gente, nós vamos ter que lutar contra o pecado todo dia. E não pense que é 3 vezes ao dia após as refeições, não. É toda hora. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido. Prepare-se para a batalha. Prepare-se para a luta. Vai ser difícil.
vai ser complicado. Mas o diabo não tem mais a força para te fazer pecar. Agora, se você pecar, meu querido, é por sua conta mesmo. Conta-se uma fábula de um reino que havia sido escravizado por um outro reino. E boa parte dos valentes daquele reino haviam sido presos e trancados no... como é que chama do castelo? Os calabouços do castelo. Boa parte. E certo rei, inconformado com a situação daquele reino de se viver acorrentado lá embaixo, em determinado dia, resolveu em seu coração ir lutar por aquelas pessoas. E ele invadiu aquele castelo, lutou com as pessoas que haviam feito cativas, as pessoas daquele reino, e foi uma luta muito brutal, muito difícil. E em determinado momento eles conseguem acessar o calabouço onde estavam os prisioneiros. E o líder daquela nação chegou todo ensanguentado, todo machucado, todo esfolado de lutar por aquelas pessoas. Ele entra dentro do calabouço e grita: preparem-se para lutar, porque agora vocês estão livres. E mandou que todas as portas das prisões fossem abertas. E mandou que cada porta de prisão ficava uma pessoa com as espadas nas mãos. À medida que as pessoas iam saindo, elas já iam pegando as espadas e subindo para poder lutar. E ele gritava: preparem-se para lutar, preparem-se para lutar, preparem-se para lutar. E aqueles prisioneiros, cansados, tristes, barba grande, desnutridos, enfraquecidos, ainda assim foram cheios de vigor, porque estavam sendo libertos. Pegaram as espadas e saíram subindo as escadas e gritando gritos de guerra, para chegar e começar a matar e a lutar. Quando eles chegaram no pátio do reino, todos os inimigos estavam mortos. Todos. Eles ficaram sem entender, com a espada na mão. Disse: mas por que ele nos deu uma espada para lutar? Por que ele só não abriu as portas e disse que a gente estava livre? E esse rei muito sábio chegou e disse a todos: a espada foi dada a vocês para que vocês nunca mais desçam até o calabouço. Preparem-se para lutar pelas suas vidas. E se preciso for, com as suas vidas. As espadas servem para vocês nunca mais se entregarem. Lutem. Queridos, o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas. Mas no dia em que Ele morreu e aboliu a escravatura, Ele entregou nas mãos de cada um uma espada. Mesmo com a gente desnutrido, fraco, feio, sujo, imundo, entregou em cada um de nós uma espada e nos preparou para a batalha. Não pensem que o diabo desistiu de vocês. Preparem-se para lutar. Lutem. Resistam contra o pecado. Resistam contra a força das trevas que estão querendo te dominar. Resistam contra aqueles que estão querendo te destruir novamente. Resista contra aquele que quer tomar o controle das suas vidas novamente. Queridos, não entreguem a sua libertação por qualquer coisa. Colossenses capítulo 3, verso 5. Vamos ficar de pé. Colossenses capítulo 3, verso 5. Podem abrir, por favor. Todos acharam? Colossenses capítulo 3, verso 5. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar.
Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Aleluia. Nós fomos libertos. Nós fomos libertos. Nós somos libertos pelo sangue redentor do nosso Senhor. Ele pagou um alto preço para que você saísse da senzala e vivesse como uma pessoa livre. Ele quebrou todas as correntes. Todas as correntes. Querido, se você tem se entregado a situações de escravidão novamente, hoje você tem a oportunidade no Senhor de receber o fortalecimento da aliança com Cristo. Rejeite hoje. Diga: Senhor, eu rejeito o velho homem. Senhor, eu rejeito o escravo que eu era. Senhor Jesus, nós queremos nos colocar na Tua presença nessa noite. Pai, primeiro por aqueles que ainda não receberam da salvação libertadora do Senhor. Pai, se tem alguém que está aqui hoje, nessa noite, nessa condição, que não recebeu ao Senhor como Salvador, Pai, que está tentando com as suas forças, que está tentando de várias formas diferentes de vencer o pecado, Pai, que o Senhor possa, no íntimo, no âmago da pessoa, falar aos ouvidos dela e dizer: eu posso por você. Você que tem lutado com as suas forças, com as suas armas, você que tem lutado sozinho, o Senhor quer te receber nessa noite. Diga: Senhor, eu quero me entregar ao Senhor, porque eu não consigo mais lutar, não consigo vencer. Pai, essa batalha é sua, do Senhor é a guerra. Recebe a minha vida em tuas mãos. Se você está nessa condição hoje, entrega a tua vida ao Senhor. Diga: Senhor, receba em tuas mãos a minha vida. Pai, se nós já recebemos ao Senhor, Pai, se nós temos nos sentido fracos diante do pecado, Pai, venha derramar unção de fortalecimento sobre as nossas vidas nessa noite. Pai, nós somos fortes no Senhor, nós temos capacidade de resistência. Pai, aqueles que estão se entregando por poucas coisas, Pai, venha nos fortalecer de novo nessa noite. Aqueles que estão se entregando, estão prostrados, Pai, nos levanta nessa noite em nome de Jesus. Pai, nós somos fortes no Senhor. Pai, aqueles que têm voltado a serem escravos por conta própria, nós queremos clamar pela misericórdia do Senhor nessa noite. Pai, que nós possamos sair dessa condição de escravidão por conta própria. Pai, deixar de novo a senzala. Pai, deixar de novo as coisas do nosso passado, do nosso velho homem. Pai, que nós possamos ter uma nova oportunidade em Cristo Jesus nessa noite, de renovar as nossas alianças e viver em liberdade de vida. Nos ajuda nessa noite, ó Deus. Nos ajuda nessa noite. Pai, que seja somente o Senhor, independente de sermos escravos, libertos, pessoas que não receberam ao Senhor e pessoas que receberam ao Senhor. Pai, mas que o Senhor seja tudo em nós nessa noite. Que o Senhor seja o único que nós temos, a única força que ainda resta buscar. Pai, que o Senhor seja tudo em nós nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem é liberto do Senhor, dê glória a Deus. Você não pertence mais ao diabo. Ele te resgatou das mãos dele e pagou um alto preço pela sua vida. Submeta-se ao seu Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Jesus. Amém, queridos? Amém. Se você é um elefantinho pequeno, saiba que você é bem mais forte do que pensa. Se você tem tentado sozinho, saiba que Jesus pode te ajudar a livrar dessas coisas que você não tem conseguido se livrar.
Se você tem voltado para a senzala, bata a porta e sai correndo. Não tem algema que te prende. Bata a porta e sai correndo. E vai viver a plenitude da liberdade em Cristo Jesus. Amém, queridos? Podem se sentar.